Oi, gente. Eu sou Josivan Benegatti, formado em Arquitetura e Design de Interiores, especialista em Arquitetura Comercial, Lighting Design e mestre nos assuntos da cor. E hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a cor nos espaços comerciais. Então, a cor é sempre um assunto que traz muito interesse, né, para todos os profissionais dentro do contexto do design e da arquitetura. Só que é um assunto que traz uma complexidade de entendimento, né, e aí a gente precisa, de certa forma, entender um pouco mais desse assunto para que a gente tenha mais fluidez na utilização das cores dentro do contexto residencial ou dentro do contexto comercial, né? Então, a cor é um assunto multidisciplinar, né? Ela tem uma relação grande com outras matérias que não só a arquitetura ou design de interiores. Então, a cor, ela traz aí algumas explicações dentro do contexto da física, dentro do contexto da química, dentro da fisiologia, né? Dentro das questões relacionadas à filosofia, fisiologia, e as relações culturais que vão depender da relação que você tem com a cor dentro de cada cultura, né? Dentro de cada região. A cor, ela é uma ferramenta, né, importante dentro desse contexto do espaço comercial. Tanto para se falar na questão que envolve identidade de marca, né? E aí sempre que a gente fala de identidade de marca dentro dos projetos comerciais, há um entendimento, né, de que, olha, eu tenho uma marca, a marca é amarela, então vamos usar amarelo nas paredes. A gente precisa mudar esse pensamento, né? A gente precisa ser mais ousado nessa utilização da cor. Eu tenho um entendimento que a gente, como não aprendeu, não tem uma teoria da cor, né? A gente não estuda a cor com a profundidade que deveria, a gente fica alheio às informações que são pertinentes para o desenvolvimento de projetos que utilizem ou que explorem essa ferramenta dentro desse contexto, né? Então, dentro do espaço comercial, é importante que a gente tenha uma coerência, né? E essa coerência, ela diz respeito à valorização do produto da loja. Então, às vezes, a gente pinta um fundo muito colorido e aí isso termina brigando com o produto que você quer valorizar, né? Então, a gente precisa resolver bem o que vai valorizar. Vai valorizar o fundo da loja ou vai valorizar o produto que você vende? E aí, gente, dentro das questões técnicas da cor, é importante que a gente entenda, né, o disco cromático. O disco cromático é a ferramenta mais importante para que a gente saiba utilizar essa matéria, né? Só que existem muitos discos cromáticos. Então, existem discos cromáticos de 5 cores, de 12 cores, de 10 cores, de 24 cores, de 36 cores. É importante que a gente identifique um disco específico, né? No meu caso, eu uso muito o disco de Eaton, que é um disco de cores de 12 matizes, e essas 12 matizes, elas nos deixam entender melhor as cores que existem e as suas aplicabilidades dentro do contexto, né? Eu vou mostrar para vocês. Esse aqui é o disco de cores de Eaton, né? O disco de cores de Eaton foi um importante pesquisador das cores, que foi professor da Bauhaus. E aí, o embasamento que a gente tem, né, do estudo da cor hoje em dia tem muito a ver com o que o Eaton pesquisou. E aí ele desenvolveu um disco das cores, de 12 cores, que para mim é o disco que traz uma compreensão mais fácil, né, mais provável de se entender esse assunto. Então, geralmente, a gente tem 3 cores primárias. Essas cores primárias, elas são o amarelo, o magenta e o ciano. É muito importante que a gente entenda que cores primárias de cor luz é diferente de cores primárias de pigmento, tá? Então, cor pigmento é o uso da própria tinta, né? Quando a gente desenvolve projeto cromático e design de interior, geralmente a gente está trabalhando com cor
pigmento. Mas há de se entender que essa cor pigmento ela pode ser alterada com cor luz. Então, o que é essa cor luz? Quando a gente pega uma lâmpada avermelhada, ou azulada, ou amarelada e joga em cima da tinta que foi adotada, pode ter certeza que a gente vai alterar a sensação cromática que a gente tem dessa cor. Então vamos lá. Primeiro a gente tem o amarelo, o magenta e o ciano, que são as três cores primárias pigmento. A partir dessas três cores primárias, a gente constrói as cores secundárias, né? E o que são as cores secundárias? Eu tenho o amarelo com o magenta, a gente termina produzindo o laranja, né? O magenta com mais o ciano, a gente produz o roxo ou violet, como algumas pessoas chamam. Se a gente utiliza o ciano com mais o amarelo, a gente produz o verde. E aí tudo bem. Até aqui a gente falou das cores primárias e das cores secundárias. Há uma problemática, né, em se trabalhar apenas com as primárias e as secundárias. Infelizmente as pessoas não conhecem ou não utilizam as cores terciárias. Então, as cores terciárias geralmente elas são palavras compostas, né? E aí ela é a junção de uma cor primária com mais uma cor secundária. Então vamos lá. Se eu pego um amarelo com mais um pouco de laranja, a gente tem uma cor que ela é chamada de amarelo alaranjado. E geralmente as pessoas chamam ela ou de amarelo ou de laranja, então é uma cor que confunde muito, tá? E se a gente mistura o laranja com mais o magenta, a gente tem o que se chama de magenta alaranjado. Há sempre uma problemática que esse magenta alaranjado é exatamente a cor que a gente chama de vermelho, mas há de se entender que nesse vermelho a gente tem muito laranja. Se a gente mistura magenta com mais roxo, aí a gente termina produzindo o púrpura, né? Ou, nos termos técnicos, a gente vai chamar de magenta arroxeado. Vamos lá. Se eu misturo o ciano com mais o roxo, a gente tem o que chama de ciano arroxeado, que é, na verdade, um azul que tem muito roxo e provavelmente todo mundo fala que o azul é uma cor fria, né? Mas, na verdade, esse azul não, esse azul tem muito pigmento de vermelho, então é muito engraçado. Um azul que é quente, né? Se a gente mistura o ciano com mais o verde, a gente tem uma cor que gera muita confusão. Alguns vão dizer que ela é um azul, outros vão dizer que ela é um verde, mas, na verdade, é uma cor chamada de azul esverdeado, tá? Então, quando a gente entende que tem azul e que tem verde dentro dessa cor, a gente termina entendendo aí o que acontece com os turquesas, né? E se a gente mistura o verde com mais o amarelo, a gente gera uma cor que alguns chamam de limão e que, na verdade, não é um verde, mas é um amarelo esverdeado. Bom, gente, depois de entender o disco cromático, é bem interessante que a gente entenda o que se chama de dimensão das cores. Cor tem dimensão como qualquer objeto. Os objetos, geralmente, eles são diferenciados porque eles têm dimensões distintas. Então, a gente diferencia uma cor da outra em função do que a gente chama de atributos da cor ou dimensão da cor. Então, vamos lá explicar o que é isso. O primeiro atributo da cor é o que a gente chama de matiz, né? E matiz é a sensação cromática que você tem. Então, aqui nesse disco a gente tem 12 matizes. E matiz é exatamente a sensação que diferencia uma cor da outra. Então, a gente tem amarelo, amarelo alaranjado, laranja, roxo, azul, verde, né? Então, isso a gente chama de matiz. Então, eu posso ter uma diversidade de tons de amarelo, mas no final a matiz de todos aqueles tons é amarelo, né? Depois a gente tem o que se chama de luminosidade. E a luminosidade é, na verdade, quanto de branco e quanto de preto a gente tem dentro dessa cor. Então, eu posso pegar um amarelo, jogar um pouco de preto nele e mudar as suas características em função da quantidade. Geralmente, as cores, quando recebem brancos, elas são mais iluminadas e quando elas recebem preto, elas são menos iluminadas. E aí, o último, né, dimensão das cores, ou atributo das cores, é o que a gente chama de saturação.
Saturação é quanto mais puro a cor é. Toda vez que você quer dar destaque para um objeto, o objeto sempre vai chamar mais atenção quando ele tem elevada saturação. O que é isso? Ele tem cor mais pura. Então aqui a gente tem uma diversidade de amarelos, né? Amarelos alaranjados, mas a gente percebe que esta cor aqui é a que chama mais atenção, porque todas essas outras foram recebendo branco e perdendo um pouco das suas características iniciais. A gente vai falar agora um pouquinho das harmonias, né? É muito importante que a gente entenda de harmonia cromática para que a gente tenha uma metodologia para a utilização das cores, né? Dentro das composições que vai se montar, seja na loja, seja no residencial. Então, existem umas regrinhas que foram desenvolvidas a partir de observações da natureza, né? E aí, vamos lá. A primeira regra é o que a gente chama de acromatismo. Acromatismo é quando eu não tenho cromaticidade na composição do espaço. Então, geralmente, a gente usa os pretos, os brancos e os cinzas. O ser humano, de certa forma, ele precisa de diversidade cromática, tá? Então, é importante que a gente entenda que essa diversidade cromática, ela traz equilíbrio. E aí, quando a gente não tem cromaticidade dentro das composições, as pessoas tendem a ficar mais tristes. Então, é um tipo de paleta que é essencial no espaço comercial, exatamente porque a gente imagina que vai chegar outras cores, que são as cores dos objetos e dos produtos, mas que dentro de um contexto, né, residencial, ela é mais perigosa, porque aí ela traz aí uma sensação de tristeza. Então, tem espaços que às vezes tem pouca cromaticidade, mas a gente precisa considerar que às vezes ele tem no entorno paisagens mais coloridas, mais alegres, né? Depois disso, a gente tem o que a gente chama de monocromatismo. Então, o que é monocromatismo? Eu tenho aqui uma setinha, né? Eu vou adotar especificamente uma cor e aí eu vou usar tons distintos desta mesma cor, né? Então, eu vou pegar aqui um amarelo esverdeado e eu posso usar tons, ora que recebam mais preto, horas que recebam mais cinza, horas que recebam mais branco, para utilizar na minha composição. Então, de modo geral, as composições monocromáticas, elas são monótonas, né? E elas não têm diversidade cromática, como acontece com o acromatismo. Aí depois a gente tem, né, que é a composição, a harmonia preferida dos arquitetos, com medo de errar, o que a gente chama de cores análogas. E o que são essas cores análogas? São composições de cores vizinhas, né? Então eu tenho 3 cores que de certa forma elas vão se harmonizar porque elas estão vizinhas no disco cromático, tá? Bom, depois a gente tem as oposições, as cores complementares. Então, o que são as cores complementares? O nome já diz, cor complementar, cor que se completa. Então, quando o meu olho enxerga um amarelo, ele fica tentando se equilibrar e procurando o roxo. Então, são cores que, teoricamente, quando estão juntas, elas se intensificam e chamam mais atenção do que deveriam. É importante entender que a gente pode trabalhar, por exemplo, com a composição de roxo e amarelo, mas eu posso pegar o roxo e dar uma clareada, ou seja, eu posso colocar um pouco de branco no roxo e perder um pouco da força, tá? Geralmente as pessoas entendem que essas composições, elas são chamativas ou erradas, mas são composições que são bem interessantes, dependendo da proporção de cada matiz que você vai colocar na composição. Depois a gente tem harmonia complementar dividida simples. O que é essa harmonia, né? Quando a gente adota 2 cores complementares, elas geralmente chamam mais atenção do que deveriam. Então, complementar dividida simples é uma forma de atenuar isso. Então, eu tenho 2 opostas, na verdade eu vou adotar uma oposta e vou excluir a outra. E aí, vou usar as 2 análogas a essa cor. Então, ele forma, de certa forma, um triângulo, onde eu tenho 3 cores, né? Amarelo, azul arroxeado e o púrpura, tá?
e aí a gente não tem esse contraste tão grande. Depois a gente tem complementar dividida composta. Eu não uso nenhuma das opostas, né? Eu uso, na verdade, as vizinhas das opostas. Então eu tenho aqui, eu não vou usar o amarelo, não vou usar o roxo, mas vou usar as suas vizinhas. A gente gera uma paleta de 4 cores e geralmente a gente pode dessaturar, ou seja, jogar branco, cinza ou outra cor dentro de cada matiz dessa, fazendo a gente ter possibilidades maiores. Depois a gente tem a tríade, que a tríade, na verdade, é essa composição que a gente já usa muito, né? Que é magenta, amarelo e ciano. Há de se entender que existem outras composições, outras tríades que são tão interessantes quanto, mas que a gente usa com um pouco de moderação, porque geralmente as pessoas não entendem como harmonizar essas cores. E por último a gente tem o quadro, né? E o quadro é um tipo de harmonia que ela pula de 2 em 2 cores. Então ela gera pra gente uma paleta de 4 cores e volta a falar. A gente pode, na verdade, dessaturar. A gente pode jogar branco, preto ou cinza nessa matiz que a gente selecionou e cria assim composições mais dinâmicas e bem mais interessantes. Bom, gente, e aí, quando a gente fala do uso das cores nos espaços comerciais, é importante que tenha-se uma coerência, tá? A gente tem produtos dentro desse espaço e o principal objetivo é, na verdade, comércio, né? Vender produto. E aí, quando a gente tem muita cromaticidade dentro do espaço, a gente termina ou desvalorizando a cor do produto ou não criando os contrastes que deveriam ser interessantes. Contraste é um assunto muito pertinente dentro do contexto do espaço comercial. Quando a gente não tem contraste, a gente termina não enxergando os produtos, né? E aí há de se entender que a gente não vende quadro, não vende piso, não vende iluminação, a gente vende, na verdade, produto. Então, o principal foco, né, da cor dentro desses espaços é que elas estejam pontuadas no produto, que a gente faça elas serem valorizadas ou não, né? Que isso é uma escolha também do profissional que está desenvolvendo o projeto. E aí eu vou dizer para vocês que não há regras para isso. É muito importante que a gente consiga prever, consiga desenvolver color mood, né, que são paletas cromáticas ou são painéis compositivos de cor, que a gente consiga prever isso a tempo de desenvolver uma composição cromática que seja interessante. Eu tenho uma metodologia que eu gosto muito de gerar a composição no espaço do cliente, né? Ficou interessante? Fica. Não ficou, a gente faz outras composições, porque é muito difícil prever a cor, né? Principalmente quando a gente não tem esse entendimento técnico, porque é um assunto que geralmente a gente enxerga de uma forma e depois quando a gente aplica gera outra, mas que é muito importante que se tenha mais flexibilidade, né? Que se tenha mais vontade de usar as cores. Às vezes a gente vê as pessoas usarem pouco a cor por conta de um medo, de uma fobia, ou porque numa composição do cliente não deu certo. Imagina, a gente precisa gerar essas composições, prever essas composições e depois aplicar as composições. Quando a gente tem esse entendimento todo, as composições ficam perfeitas, tá? Obrigada.